Dando continuidade aí aos nossos exercícios de soluções, hoje a gente vai fazer a parte 2. Saudações, senhoras e senhores, por aqui professor Felipe Garcia, mais de 15 anos de experiência no ensino de Química. Criei esse canal aí para ajudar vocês, se eu estiver conseguindo atingir esse nobre objetivo, considere deixar um like no vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os vídeos aí com seus amigos, com quem mais você achar que pode usufruir de maneira benéfica desse conteúdo, beleza? Sem mais delongas, bora para as questões. Reduzido aqui ao meu tradicional cantinho direito, vamos ver a questão número 1, Enem de 2024. Felipe, eu não faço a menor ideia do que é soluções, eu não sei calcular a concentração de nada, eu não faço nem ideia de que é concentração comum, molaridade, título. Vou deixar para você um link na descrição e um card aqui em cima já com a playlist de soluções, beleza? Para você não ficar perdido no assunto, lá você vai encontrar toda a parte teórica e mais listas de exercícios, beleza? Vamos embora. Enem 2024, o soro caseiro serve para combater a desidratação por meio da reposição de água e sais minerais perdidos, por exemplo, por diarreia. Uma receita para a sua preparação consiste em utilizar 2 colheres grandes de sopa de açúcar e 2 colheres pequenas de café de sal de cozinha, dissolvidos em 2 litros de água fervida, obtendo-se uma solução com concentração de íon sódio de 1,4 mg por ml. Considere as massas molares, ok. Qual o valor mais próximo da massa em grama? Então vamos lá, vamos começar a sublinhar. A gente tem 2 litros de água numa concentração de íon sódio. Nota que é íon sódio, não é cloreto de sódio, é só o sódio, de 1,4 mg por ml. Qual o valor mais próximo da massa em grama de cloreto de sódio presente em uma única colher pequena? Beleza. Então, ó, aqui a gente tem 2 colheres pequenas de sal de cozinha, que vão estar dissolvidos em 2 litros, beleza? Então, como é que a gente vê isso? Primeiro, a gente tem que saber a relação entre o sódio e o cloreto de sódio. E isso o próprio enunciado está dando. Para cada 1 mol de NaCl, eu tenho 1 mol de Na, ou seja, para cada 58,5 gramas de NaCl, eu tenho 23 gramas de Na. Então, para cada 58,5 gramas de NaCl, eu vou ter agora, eu tenho uma concentração de sódio de 1,4 miligramas para cada ml, beleza? Concentração aqui e o volume que dá 2.000 ml são 2 litros, certo? Então aqui eu consigo saber quanto eu tenho em miligramas totais de sódio, beleza? Já que a concentração vai ser a massa sobre o volume, nesse caso a massa está em miligramas e eu tenho um volume de 2 litros e a concentração aqui é 1,4 miligramas por mililitros. Felipe, eu poderia passar essa concentração para grama por litro? Poderia. Se você assistiu a aula lá de teoria, você viu que para passar de miligrama por ml para grama por litro é o mesmo valor. Beleza? E sabendo que o volume são 2 litros, eu sei que isso aqui é igual a massa de sódio dividido por 2. Vai dar o mesmo resultado, Felipe, se eu usar 1,4 miligramas por mililitros ou 1,4 gramas por litros, e aqui embaixo, ao invés de 2, eu usar 2.000, se você ao invés de 2 usar 2.000, a massa do sódio aqui vai sair em miligramas. Essa é a única diferença. Se você usar 2 e 1,4, a massa do sódio vai sair já em gramas.
É a mesma coisa, é literalmente a mesma coisa. Só que em cima, se você usar esse 2000, sai em miligramas. Se você usar 2, sai em gramas. Beleza? Então, a gente tem aqui que a massa de Na vai ser 2 vezes 1,4, que vai dar 2,8 gramas. Beleza? Então a gente já sabe qual é a massa de sódio que tem nesse volume de 2 litros de solução. Perfeito. Aí agora a gente vai inserir esse sódio, mas como? Através do cloreto de sódio. E qual é a massa molar do cloreto de sódio? 58,5. Então, se para cada 58,5 gramas de NaCl eu vou ter 23 gramas de Na, quantos gramas de cloreto, vamos chamar de X, gramas de NaCl, vou precisar para ter os 2,8. E aí, esse X vai ser 2,8 vezes 58,5 divididos por 23. Até onde eu percebo, aí 23 é um número péssimo para simplificar, então acredito que não tenha proporção. Isso aqui vai dar um total aí de 7,12. 7,12. Vou botar aqui aproximadamente 7,1. 7,1 gramas de NaCl. Sabendo que isso aqui veio das 2 colheres pequenas, então isso aqui é a massa presente em 2 colheres pequenas. Então a massa de uma colher vai ser 7,1 sobre 2. É só a gente fazer a massa de uma colher. Vai ser igual a 7,1 sobre 2, que vai dar aí 3,55. 3,55 gramas para cada colher, beleza? O que vai ser aí a letra D. 3,6. Beleza? Então, 3,55. E simbora de next. A fórmula molecular C22H30Cl2N10 corresponde ao digliconato de clorexidina, uma substância antisséptica. Então vamos sublinhar essa fórmula molecular maravilhosa. Uma substância antisséptica que não causa danos à saúde. Considere que um medicamento consiste em uma solução alcoólica na concentração de 5 gramas por litro dessa substância. Nesse medicamento, a concentração em quantidade de matéria de digliconato, ou seja, em mol por litro, ele nem precisaria falar em mol por litro, porque quantidade de matéria é a mesma coisa que molaridade, né? Então ele não precisaria falar isso. Vamos ver aí. A gente tem a concentração comum igual a 5 gramas por litro. E a gente quer descobrir a molaridade. A gente sabe que a relação entre concentração comum e molaridade é concentração comum é igual a molaridade vezes a massa molar. Só que a gente não tem a massa molar. E esse aí vai ser basicamente o desafio da questão, né? Vamos fazer a massa molar aí do digliconato. Então vamos lá. C22H30Cl2N10. Ele deu a massa individual ali, então fica 12 vezes 22 mais 1 vezes 30 mais
35,5 vezes 2, 35,5 vezes 2, mais, igual não, mais 14 vezes 10. E aí o 14 vezes 10, ele é do nitrogênio, tem 10 nitrogênios. Então isso aqui, meu Deus, vai dar 220 mais 44, 264, 264 mais 30, 294, 294. Bom, faz a conta, não precisa fazer de cabeça, beleza? Você faz da forma que você erra menos, né? Mais 35,5 vezes 2, que dá 71. 71 mais 294. 70, 60, 360, mais 1, 365, mais 140. 505. 505 gramas por mol. Beleza. Então, a gente achou a massa molar, a gente tem a concentração comum, é só a gente jogar na relação. Então, concentração comum, vamos já substituir. 5 vai ser igual à molaridade que a gente quer saber, vezes 505. Exato. Então, aqui a molaridade vai ser 5 dividido por 505, é a mesma coisa que 1 sobre 101. Ele botou um valor ali bem próximo, né? Então, 1 sobre 101, simplificando aqui o 5 pelo 505. 1 sobre 101 é basicamente 1 sobre 100, né? 1, 101. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 1 sobre 100, que é 0,01 o quê? Mol por litro. Beleza? A alternativa correta aqui vai ser a letra A. Beleza? Felipe, como que eu faria isso por regra de 3? A gente sabe que a gente tem 5 gramas de digliconato. Vou botar aqui diglic, para eu não ter que repetir aquela fórmula imensa, para cada 1 litro. Beleza? Quanto que equivale isso em mol? Então, se 505 gramas de diglic estão para 1 mol de digliconato, qual é a quantidade de mols, N mols de diglic, para ter 5 gramas. E aí esse N aqui vai dar 5 vezes 1 sobre 505, que vai ser exatamente a mesma conta que a gente obteve ali do outro lado. 5, 505, 1, 101. Isso aqui vai dar aproximadamente 0,01 mol de gliconato. E aqui eu tenho, então, 0,01 mol de gliconato para cada 1 litro. E essa, obviamente, já é a concentração, beleza? Então, a gente pode fazer por regra de 3 ou pela fórmula, certo? Chegando na mesma resposta. Questão 2 foi questão 3. Se esse vídeo está te ajudando, considera deixar um like, considera se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar os vídeos e vamos embora. Albert Einstein, medicina 2025. Muitos atletas empregam em suas dietas um suplemento alimentar de proteína do soro do leite, denominado Whey Protein, comercializado na forma de pó para ser misturado em água. Considere uma embalagem que contém uma colher medidora que apresente as seguintes instruções de preparo na forma do infográfico. Então ele está falando aqui que são 3 dosadores, né? Uma colher medidora, 3 dosadores.
para cada volume aí de água, totalizando aí 250 ml de solução. Beleza? Então, o final é que é o volume de solução. Esse volume aqui é o volume de solução. Tá? E de solução, grande solução. No preparo da bebida são usados 3 medidas de whey protein. Cada colher medidora contém 7,5 gramas. Então, a concentração em massa de proteína na bebida, de acordo com as instruções da embalagem, ele quer em gramas por litro. Então, se a gente tem aqui a massa, vou botar aqui massa de whey, vai ser igual ao número de medidores, né? Não é colher, né? Ao número de medidores vezes 7,5, que é o que tem em cada medidor em termos de proteína. Então aqui vai ser 3 vezes 7,5, que vai dar uma massa total de 22,5. Isso aqui não é massa de whey, é a massa de proteína. Massa de proteína, 22,5 gramas de proteína. Beleza. Se a gente sabe que tem 22,5 gramas de proteína para cada 250 ml de água, o próximo passo é ver que o volume de solução vai ser 250 ml, que é a mesma coisa que 0,25 litros. Beleza? Felipe, não faz diferença o volume de água de antes? Não, porque o que é a fórmula e a relação é massa absoluta sobre o volume da solução. Solução já é a mistura dos dois, então a gente só tem que ver o volume depois. Concentração igual a massa sobre volume, 22,5 gramas é a quantidade em massa que eu tenho de proteína, 0,25 é o volume em litros. Beleza? Então eu posso fazer essa conta aqui, dá para fazer ela simplificando por 5, 22,5 divididos por 5 dá 4,5 e embaixo 0,05. Então aqui eu posso simplificar 4,5, 0,05. Aí aqui eu poderia fazer mais uma brincadeirinha matemática, que daria 45 vezes 10 a menos 1, embaixo 5 vezes 10 a menos 2. Aqui eu tenho 45 por 5, que vai dar 9. Então, 9. 10 a menos 2 sobe como 10 a 2. 10 a 2 vezes 10 a menos 1 dá 10 a 1. 9 vezes 10 a 1, 90 gramas. Litro de proteína. Beleza? A concentração final vai ser, cadê? Letra E, 90 gramas por litro. Felipe, se eu quisesse fazer isso por regra de 3, a gente sabe a massa de proteína, a gente sabe o volume da solução, então eu tenho 22,5 gramas de proteína para cada 250 ml. Felipe, eu não preciso botar litro? Não, só você botar 1000 ml embaixo, né? Então você não vai precisar colocar litro. Então, para cada 1000 ml, quanto que eu vou precisar, quanto que eu vou ter, né, de proteína para manter essa proporção? 1000 vezes 22,5 divididos por 250. E aí, simplificando 1000 com o 250, vai dar 4 sobre 1. 4 vezes 22,5, que dá 90 gramas de proteína. Se o 90 gramas é o conteúdo respectivo
para 1000 ml, então ela já é a própria concentração em gramas por litro. Aqui, Felipe, eu poderia... 22,5 dividido por 0,25 é a mesma coisa que multiplicar por 4? Sim, então você já poderia, se quisesse, multiplicar por 4 e obter a resposta, até porque 0,25 é 1 dividido por 4. E aí você multiplica pelo inverso de 1 sobre 4, que é 4 sobre 1, 22,5 vezes 4, dá 90. Beleza, então gabaritinho aí, letra E. Bora de próxima. Questão número 4. Uma solução aquosa do sal sulfato de cobre pentaidratado. Massa molar 250 gramas por mol. Ele deu uma arredondadinha, né? 249,5, mas enfim. Foi preparada pela diluição de 10 ml. Opa, vamos lá. 10 ml de uma solução estoque do sal, que contém 10 gramas do sal para cada 100 ml, até o volume final de 1 litro. Então, vamos com muita calma nessa hora. Ele pegou uma solução prévia que tem 100 gramas do sal para cada 100 ml. Então, vamos escrever isso aqui de uma maneira organizada. Solução estoque. A gente vai ter aí 10 gramas do sal para cada 100 mililitros de solução. Beleza? Dessa solução estoque, ele usou 10 ml. Então, ele pegou 10 ml disso aqui. Se eu sei que tem 10 gramas para cada 100 ml, quanto que vai ter em gramas de sal para cada 10? Basta dividir todos os dois por 10, não é isso? Divide 100 por 10, vai dar os 10 ml, divide 10 por 10, vai dar 1 grama. Então aqui a gente já sabe que se tem 10 mililitros ao invés de 100, vai ter 1 grama ao invés de 10. Se a gente quiser jogar na relação, a gente pode manter essa relação. Se tem 10 gramas de sal para cada 100 mililitros de solução, eu vou ter X gramas de sal para 10 mililitros de solução. E X vai ser igual a 1 grama. Só multiplicar cruzado ali. Beleza? 1 grama de sal. Então a gente tem 1 grama de sal e a gente tem um volume final de 1 litro. E aí ele quer a concentração da solução do sal expressa em gramas por litro. A gente já sabe que é 1, né? Para um volume final, esse 1 grama de sal para um volume final de 1 litro. Então a gente já sabe que a concentração é 1 grama por litro. Só que em mol por litro, quanto que isso vai dar? Se eu sei que a molaridade é igual ao número de mol dividido pelo volume, eu sei que o número de mol é massa sobre a massa molar, eu descubro o número de mols. Então, o número de mols vai ser igual a 1, que é a massa de sal que a gente tem naqueles 1 litro, dividido por 250, que é a massa que ele informou para a gente aqui no enunciado. Massa molar 250 gramas por mol. 1 dividido por 250, que covardia, né? 250 é a mesma coisa que 1000 sobre 4. Então, a gente pode fazer 1 vezes 4 sobre 1000. E isso aí vai dar 4 vezes 10 a menos 3 mols. Se a gente sabe que a molaridade vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 3, divididos pelo volume da solução, que é 1 litro, então vai dar os próprios 4 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Essa aqui é a nossa
respostinha em termos de molaridade. Então a gente vai buscar uma alternativa que tenha 1 e 4 vezes 10 a menos 3, ou seja, a alternativa correta, a letra E. Felipe, como que eu faria isso por regra de 3? Basicamente, a única regra de 3 que a gente teria seria do número de mols. A gente já achou a massa. Vamos lá. Achando a massa de sal. A gente tem 10 gramas de sal para cada 100 ml de solução estoque. Beleza. Quanto que a gente tem de solução estoque a ser utilizada? 10 ml de solução estoque. Quanto que a gente vai ter de sal? Vamos botar aqui uma massa Y. Y gramas de sal. Y aqui vai ser 10 vezes 10 divididos por 100, que vai dar 1 grama de sal. Beleza. A gente tem aqui 1 grama de sal. Descobrimos a massa de sal que vai vir da solução estoque. A gente sabe que 1 mol desse sal tem 250 gramas dele. Então a gente sabe que N mols desse sal vão ter 1 grama, que já é o que tem para 1 litro. N vai ser 1 vezes 1 divididos por 250, que vai dar aqueles 4 vezes 10 a menos 3 mols de sal que a gente achou ali, que já é a própria concentração, porque é a quantidade que está dissolvida para 1 litro. Então, aqui a gente achou o que vai ter em termos de gramas por litro, e na direita a gente achou que vai ter em termos de mol por litro. Beleza? Então, esse 1 grama de sal já está para 1 litro, confirmando aí o nosso gabarito. Mais uma vez, se esse vídeo estiver te ajudando, considere deixar um like e se inscrever no canal. Vambora! A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, IARC, da sigla em inglês, braço da Organização Mundial de Saúde, resolveu incluir o aspartame como substância possivelmente cancerígena, embora os estudos sejam limitados. A OMS, no entanto, manteve limite de ingestão diário de 40 mg de aspartame. Então vamos anotar, para você provavelmente vai ser importante: 40 mg de aspartame por quilo de peso corporal como índice seguro, com base nas evidências atuais. Uma lata de refrigerante zero, então uma lata de 350 ml contém em média 42 mg de aspartame. Se o indivíduo pesando 75 quilos ingerir 4 latas desse refrigerante em um único dia, sendo essa sua única fonte de aspartame, é correto afirmar que ele estará aproximadamente, e a gente vai ver quanto que ele está acima ou abaixo do limite diário aí dos 40 mg por quilo. Primeiro, a gente vai ver a massa máxima de aspartame que ele pode consumir, beleza? Então, vamos ver a dosagem, o IDA, né? O IDA vai ser 40 mg por quilo. Ele tem quantos quilos? 75. Então, a massa da pessoa é 75 quilogramas. Então, a massa, vou botar aspartame como ASP, máxima que essa pessoa vai poder consumir é 75 vezes 40, que vai dar aí 3.000. 750 vezes 4, 700 vezes 4, 2.800. 50 vezes 4, 200. Então, 3.000 miligramas de aspartame. Então, isso aqui é o máximo que essa pessoa consegue consumir, que é a mesma coisa que 3 gramas. Beleza? 3 gramas de aspartame. Ele tem bebido aí 4 latas em um único dia. Cada lata de 350 ml contém 42 miligramas de aspartame. Aí uma pergunta que fica: eu preciso saber o volume da lata para responder essa questão? Não. Por quê? Ele já me disse qual é a quantidade total, ele não me disse a concentração. Ele me falou que ele bebe 4 latas.
Se cada lata tem 42 miligramas de aspartame, é 4 vezes 42 miligramas o que ele está consumindo, independente do volume da lata. Ele já me falou quanto tem de aspartame na lata. Ele falou o volume da lata. Se ele quisesse que a gente calculasse a concentração, ok. Mas ele não me deu uma concentração, ele já me deu a massa. Então não faz diferença esses 350 ml. Se ligou? Ou seja, a massa de aspartame consumido, aqui do outro lado eu vou botar máximo. A massa de aspartame consumido vai ser o quê? 4 latas, 42 miligramas em cada lata. Ou seja, aqui eu estou 168 miligramas de aspartame. É o que ele está consumindo. Ou seja, aqui o limite máximo é 3.000, eu estou com 168 de consumo. Então, qual vai ser a relação que a questão está buscando? Ela quer saber quantas vezes abaixo ou acima do limite da OMS essa pessoa está consumindo, esse indivíduo. Então, a gente vai colocar os 3.000 miligramas, que é o aspartame máximo, divididos aí por 168. Então, obviamente, se fosse 150, daria 20. Como não é um pouco acima de 150, então vai dar um pouco abaixo de 20. A gente já consegue saber que isso aqui é 18. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho que multiplicar o 168 por 18 vezes aproximadamente para eu chegar no limite. Então, eu tenho 18 vezes abaixo da massa de aspartame máxima. Beleza? Num dia. Show? Então, o gabaritinho aqui é a letra 18 vezes abaixo. Letra D. Beleza? Sem dúvida. Pô, Felipe, eu não precisaria fazer essa conta? Seja malandro, né? Na hora da prova, você vai olhar. Se tiver alternativa, numa prova objetiva, você vai olhar as alternativas. Se não tivesse, você faria a conta. Entendeu? E aí daria um número certinho. Essa conta aqui, ela não vai dar exatamente 18. Ela vai dar 17,86. Então é aproximadamente aqui, né? Não é os 18 cravados, né? Aproximadamente 18. Então, aproximadamente, vou botar aqui o aprox, 18 vezes abaixo da massa de aspartame máximo. Beleza? E aqui a gente poderia fazer tudo por regra de 3. Se é 75 miligramas de aspartame para cada 1 quilograma, não é isso? Ah, não. 40 miligramas para cada 1 quilograma e a gente tem 75 quilos. São 40 miligramas de aspartame para cada 1 quilograma. Eu tenho 75 quilogramas e aqui eu vou ter X miligramas de aspartame. X aqui vai ser 75 vezes 40, que vai dar os nossos 3.000 ali do outro lado. Beleza? Então, X aqui vai ser igual a 3.000 miligramas de aspartame. Beleza? Se eu estou consumindo 4 latas e uma lata vai ter 42 miligramas de aspartame, então aqui 4 latas eu vou ter Y miligramas de aspartame. Y vai ser 4 vezes 42, que vai dar igual a 168 miligramas de aspartame. Isso aqui é o que está sendo consumido. A relação entre os dois vai continuar sendo aquela que a gente jogou, deixa eu mudar a cor, aquela que a gente jogou lá em cima.
Beleza? Então, é basicamente isso. Eu poderia fazer essa relação também por regra de 3. Se 3.000 miligramas está para uma máxima, 168 miligramas estão para W vezes o máximo. W vai ser igual a 168 divididos por 3.000, que vai dar os aproximados 18 vezes a dosagem máxima. Beleza? Então dá para fazer tudo por regra de 3? Com certeza. Mas aí da forma como você erra menos. Beleza? Então aqui a gente tem os 18 do gabarito, 18 abaixo. Beleza? E com isso a gente fechou mais uma listinha. Se esse vídeo aí te ajudou, considere deixar um like, se inscrever no canal. E até a próxima. Beijo grande, se cuidem. Teve dúvida? Deixa nos comentários aqui, demorou? Beijo, beijo, valeu!